desta comunidade. Este que tem como tema Ano Jubilar Missionário, a mística missionária de Maria nas comunidades eclesiais de base e nas famílias e na sociedade. Queremos comunicar a todos que este tríduo está sendo transmitido pelas redes sociais, Facebook Paroquial, Santa Clara de Assis e pelo canal do YouTube Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Nesta noite estará conosco o casal amigo de nossa paróquia e da comunidade, Abraão e sua esposa Luciana, explanando o tema A Mística Missionária de Maria nas Famílias. Sejam bem-vindos, o casal. Vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É com muita alegria que a gente vem hoje partilhar com a comunidade Nossa Senhora Auxiliadora sobre o tema A Mística Missionária de Maria nas Famílias. Meu nome é Abraão. Meu nome é Luciana. Nós temos 13 anos de casados. 2 filhos. Participamos da comunidade São Pedro, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós vamos tratar um pouco a respeito desse mistério de Nossa Senhora dentro de nossas famílias. E para isso nós vamos iniciar nossa partilha, a nossa meditação com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ora, no 3º dia, houve núpcias em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus também foi convidado às núpcias, como também os seus discípulos. Como faltasse vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Mas Jesus lhes respondeu: Que queres de mim, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia lá 6 talhas de pedra destinadas às purificações dos judeus. Elas continham cada uma 2 ou 3 medidas. Jesus disse a eles: Enchei de água essas talhas. E eles as encheram até a borda. Jesus lhes disse: Agora tirai um pouco e levai ao mordomo. Eles a levaram e ele provou a água convertida em vinho. Ele não sabia de onde aquilo vinha, ao contrário dos que serviam e que tiraram a água. Por isso, ele se dirigiu ao recém-casado e lhe disse: Todo mundo oferece primeiro o bom vinho, e quando os convivas já estão alegres, faz servir o menos bom. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vamos utilizar esse texto como base para a nossa meditação. Maria
faz parte do Evangelho até determinado ponto. E depois ela abre espaço para o seu Filho Jesus proceder o milagre. Vamos tentar, nesse Evangelho de São João, capítulo 2, meditar passo a passo, de forma bem devagar, bem didática, para a gente entender um pouco do que Nossa Senhora é para todas as famílias, para a nossa também. O primeiro ponto que chama a atenção nesse Evangelho é que era uma festa. O cristão, ele não pode ser triste. E o cristão, ele tem que viver em comunidade. Então, se eles foram chamados para uma festa, Maria, Jesus e os discípulos, eles faziam parte de uma comunidade. Eles eram integrantes de uma comunidade. E nós estamos vivendo, fazendo parte da nossa comunidade como deveríamos? Nossa Senhora, sim. Senão ela não teria sido convidada. E uma citação importante do Evangelho é quando Nossa Senhora percebe que acabou o vinho do casamento. E ela fala com Jesus: eles não têm vinho. O que nós fazemos na nossa comunidade, na nossa vida cotidiana, quando a gente descobre a fraqueza ou a necessidade de um irmão? O que nós temos feito diante da sabedoria ou do conhecimento de uma fraqueza na nossa comunidade? A gente sai em auxílio, no silêncio muitas vezes, sem propaganda, sem publicidade, ou a gente ajuda, ou a gente fala mal, ou a gente critica? O que nós temos feito diante da falta do vinho na casa das nossas comunidades? Maria viu, e se ela viu, ela estava atenta. O olhar de Maria para as nossas famílias é um olhar atento. Ela sabe quando o vinho está faltando. Ela sabe quando tem alguma coisa errada. Recentemente a gente ouviu a palestra de uma irmã em que ela fez uma analogia muito simples, mas muito fácil de entender. Naquela época, o vinho era para a festa de um casal, assim como o bolo é para o aniversário de uma criança. Quando falta o bolo no aniversário de uma criança para cantar o parabéns, falta alguma coisa. Naquela época, se faltasse o vinho, iria faltar alguma coisa. Maria não quer que nossas famílias passem por apuros, por vergonha. Maria quer nos preservar enquanto mãe de passarmos por dificuldades perante a comunidade, principalmente perante aqueles que não entendem o amor de Deus por nós. Então esse primeiro momento, esse primeiro mistério dessa leitura tem que ficar bem claro. Maria nos ensina a ter um olhar atento para a nossa família e para a nossa comunidade. O segundo ponto a ser destacado, muito bacana, o terceiro ponto a ser destacado é: Jesus, apesar de Maria ter falado com ele, Jesus falou até de uma forma meio dura, né? A gente que medita palavras, um filho falando com a mãe desse jeito, a gente acha até meio estranho. Mas Jesus fala assim: minha hora ainda não chegou. Ele fala para a mãe dele: mulher, minha hora ainda não chegou. A hora de Deus é a melhor hora. A hora de Deus é a hora do milagre acontecer. E às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos a paz e a ciência, a paciência de aguardar o momento certo de Deus agir na nossa vida. Mas Maria nunca deixa de avisar a Jesus que está faltando água, que está faltando vinho, que está faltando amor, que está faltando diálogo, que está faltando paciência, que está faltando o que quer que seja para as nossas famílias funcionarem.
Então esse mistério, o mistério de Nossa Senhora interceder por nós junto a Jesus, é um mistério que é sobrenatural, por isso que é mistério. Então ela sabe que está faltando vinho, ela fala para Jesus, mas a hora certa, só Deus sabe a hora certa do milagre acontecer. Se você tem orado por um milagre acontecer na sua família, tenha fé. No momento certo, vai acontecer. Peça a Nossa Senhora para ela falar que está faltando vinho na sua casa. Peça a ela para falar e no momento certo vai acontecer. E é muito difícil o exercício dessa paciência, sofrer essa demora, não saber a hora de Deus, a hora desse milagre. Mesmo nesses dias em que temos vivido tantas coisas, tantos sentimentos ruins, tantas incertezas, como é difícil saber o dia do fim do nosso sofrimento, como é difícil saber o dia do fim de um problema, como é difícil suportar os dias, suportar o problema, passar por tudo isso. E essa mãe, essa Nossa Senhora, essa Mãe de Deus, ela é um exemplo forte e vivo, uma presença que tem que ser usada e lembrada diariamente nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, para que quando ela tiver que subir, e como ela tem subido com os nossos choros, com as nossas lágrimas, com as nossas dores ao coração de Deus, para que no tempo dele ele venha fazer esse milagre em cada casa, em cada família. O ponto central desse evangelho é uma frase de Nossa Senhora: fazei tudo o que ele vos disser. Essa frase talvez seja a frase mais rica de Nossa Senhora em toda a Sagrada Escritura, porque diz exatamente o que Nossa Senhora deve ser para cada um de nós. Nossa Senhora sabia que Jesus fazia milagre, senão ela não teria falado isso com os servos. Ela sabia, ela é mãe. Que mãe que não sabe o que o filho faz? E ele já estava adulto. Então ela sabia que ele fazia milagre. Ela tinha esse conhecimento. E um detalhe muito interessante, Maria usa um verbo no imperativo, ela dá uma ordem para os servos de uma casa que não era dela. Maria tem autoridade sobre os servos de Deus. Maria sabe a hora certa. A autoridade do auxílio de Maria é algo extremamente importante e tem que ser uma convicção para cada um de nós. Ela chegou para os servos que não eram da casa dela, mesmo porque eles eram pobres, eles não tinham servos. Mas Maria tem autoridade sobre todos nós que somos servos de Deus. Todos nós que nos propusemos e dissemos o nosso sim ao plano de Deus. Maria tem autoridade dada por Jesus. Não é dada por qualquer um, não. Ela foi escolhida, ela é separada, ela é singular. Ela é a mãe de Deus, o primeiro sacrário. Que coisa linda! E ela, quando ela diz essa palavra, fazei tudo o que Jesus vos disser, Maria sai de cena. Olha que lindo! Maria sabe o seu lugar. No plano de Deus, Maria sabe o seu lugar. Quando ela diz isso para os servos, Maria, se afasta, se distancia, para que Deus cresça, para que Jesus cresça. Maria intercede por nós para que Jesus apareça na nossa casa, na nossa família. Esse mistério de relação de mãe e filho, quem tem filho sabe, gente, sabe. Mãe sente o que filho está sentindo antes mesmo do filho falar. A distância, isso é mistério. E Maria sabia, pelas palavras que Jesus tinha ministrado para ela, que a hora dele ainda não tinha chegado, que ele iria fazer.
Então ela vai nos servos, fala assim, ó, faz o que ele vai mandar. O que que é? Não faço ideia, mas o cara é bom. Eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é capaz de resolver esse problema. Então, faz o que ele vos disser. E quando Maria dá essa ordem, ela dá uma ordem de fé para nós. Fazei tudo o que ele vos disser. Quando a gente convida e quando a gente convive com Maria nas nossas famílias, a gente precisa conviver com o exercício da fé, com o exercício da esperança, com o exercício da obediência a Deus. Não é fácil. Não é fácil ter fé acima de tudo, esperança, acreditar nas promessas, acreditar na força e na providência de Deus. E quando a gente convida a viver sob a intercessão de Nossa Senhora, a gente vive o exercício de uma fé no sobrenatural, uma fé em Deus. Fazei tudo o que Jesus disser a você na sua casa, você no seu matrimônio. Fazei tudo o que Jesus disser para você fazer na sua vivência com seu esposo, na sua vivência no seu trabalho. Fazei tudo o que Jesus vos disser na educação dos seus filhos, no dia a dia, na sua vida pessoal, sozinha, individual. Então, quando nós fazemos essa opção de conviver com Maria, a gente faz a opção de conviver e acreditar e a ter fé. Maria sai de cena como uma coadjuvante. Excelente. Eu acredito, assim, que ela receberia todos os Oscars necessários, mesmo porque ela é nossa mãe, né? Mas ela sai de cena. E quem que começa a aparecer desde então? O seu próprio filho Jesus. E aí Jesus já entra com autoridade divina e fala para os servos que já estavam avisados: enchei de água essas talhas até a boca. Enchei de água. Os servos, essa talha aqui é para purificação, não é hoje não, hoje é dia de festa, o que que Jesus está mandando fazer? Mas eles vão lá e fazem. Às vezes ele não entende, a gente não entende. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender o que Deus nos pede, o que Jesus nos pede, tem que fazer. Tem que fazer, não tem jeito. Que difícil. É dureza a gente saber que tem coisas que a gente não, invisíveis, misteriosas, que nós enquanto humanos não sabemos. As mães muitas vezes têm esse tato, esse sentido espiritual aguçado. Mas nós, homens, enquanto chefes de família, e enquanto muito práticos no jeito de ser, às vezes isso passa desapercebido. O que que a gente quer dizer o que o Evangelho quer dizer nessa parte? Que a gente tem que estar com as talhas cheias. A gente tem que fazer a nossa parte. Ah, não tem vinho, vai encher de água. Não interessa, brother. Não interessa, meu irmão. Não interessa, minha irmã. A gente tem que estar com a talha cheia. E se a gente tem a percepção espiritual de que o irmão está faltando encher a talha, nós temos o dever de interceder por esse irmão. Não de encher a paciência dele, muito pelo contrário. De preferência pela oração. De preferência nos colocando de joelho, porque a gente sabe que alguns irmãos, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, que a humanidade inteira está passando, tem muita gente da nossa comunidade passando por dificuldades diárias. Às vezes a gente tem que colocar em prática para encher a talha do irmão. Talvez ele está faltando prato de comida. Às vezes está faltando uma ligação de apoio porque a pessoa já está desesperada. Às vezes está faltando um trabalho. E se você tiver condição de ajudá-lo a encher as talhas, tenha misericórdia. Faça o que Jesus está mandando. Encha as talhas. Encha as talhas porque somente com as talhas espirituais cheias os milagres podem acontecer. Não dá para ter milagre
se está meia boca, se está morno, tem que estar até na tampa de água, mesmo que a gente não saiba a hora do milagre acontecer. Por isso a gente tem que exercitar essa fé. Porque até para receber esse milagre, nós temos que ter um lugar para ele acontecer. Ainda tem que existir família, ainda tem que existir o casal. Não pode acabar a família, deixar de existir o casal, porque como é que esse milagre vai acontecer depois que acabou? Aonde não tem mais um matrimônio, aonde não tem mais uma casa, aonde não tem mais um filho. E olha que mistério legal dessa leitura. Esse é o primeiro sinal de Jesus. Por que ele escolheu ser uma família? Estava tudo preparado. Ele escolheu porque Jesus ama a família. A família é o plano de Deus para a humanidade. É ali que nasce o amor, é ali que nasce a compaixão, é ali que nasce a vida. Deus é muito sábio. Deus é Deus. E ele escolheu iniciar a vida pública no seio de uma família que estava acabando de nascer. O milagre nasceu de uma família que estava acabando de nascer. Se preparando para nascer. É algo sobrenatural. Se a sua família está precisando agora desse vinho, por favor, peça a Jesus que ele vai fazer. Mas nunca deixe as suas talhas esvaziarem. E no final, há uma reviravolta, né? Porque as pessoas que não conheciam Jesus, que eram os servos, passaram a conhecer. Eles sabiam que a água tinha se transformado em vinho. O mordomo, não. O dono da festa nem sabia que o vinho ia acabar, cara. Quem olhou isso foi Nossa Senhora. Mas chega o mordomo, assim, meio desconfiado, todo mundo serve primeiro o vinho menos bom, o primeiro vinho bom, para depois servir o vinho menos bom. Por quê? Porque depois que você já está alegre, o seu paladar já não está tão apurado assim. Então o vinho menos bom, você não vai sentir. Não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença. Mas o mordomo ficou assim meio encafifado porque o melhor vinho estava sendo servido no final. Olha que legal, cara. Vamos trazer isso para as nossas famílias. O que quer dizer o melhor vinho no final? As nossas famílias têm o dever de amadurecer na fé. Têm o dever de fazer com que esse vinho vá ganhando idade, vá ganhando amadurecimento, e o vinho, quanto mais antigo, se bem conservado, se colocado da forma correta, nos locais corretos, na temperatura correta, quanto mais antigo for o vinho, melhor é o vinho. Jesus, de uma forma muito sutil, nos orienta que as nossas famílias, à medida que o tempo passa, elas têm que ficar melhores. O vinho tem que transbordar, para que as outras pessoas enxerguem em nós cristãos aquilo que Deus quer que enxergue. Ele quer que o plano dele seja perpétuo. Então os nossos filhos têm que olhar para os pais e falar: nossa, legal papai e mamãe, eu quero ter uma família parecida com eles. E é fácil? Claro que não. Desenvolver e viver isso? Claro que não. Né? Sozinho a gente consegue? Claro que não. Quem que precisa nos auxiliar? Aquela que enxerga. Aquela que tem o olhar atento, o olhar divino. Aquela que é esposa do Espírito Santo. Por isso que Nossa Senhora é tão importante nas nossas famílias. Ela que vai dar um norte. Ela que, quando o vinho estiver faltando, vai falar assim: faz o que ele vos disser.
E aí você vai como servo enchendo de novo a talha e fazendo um novo vinho, e o vinho melhor, e o vinho vai acontecendo. Porque as nossas relações, a nossa convivência, elas precisam de renovação, de serem renovadas. O perdão precisa ser exercitado, o diálogo precisa ser exercitado. Quanto tempo temos gastado com as nossas casas, né? Agora, com o isolamento, com essa realidade nova que temos vivido, a gente tem que conviver muitas vezes com a nossa família, coisas que a gente não víamos fazendo, né? Nós precisamos olhar um para o outro, às vezes para aquilo que a gente acha insuportável, para aquilo que a gente não aguenta, mas hoje nós temos feito um exercício de olhar para nossas famílias o tempo inteiro, né? E que bom que nós temos essa oportunidade hoje. E nesse momento pedir a renovação, exercitar essa renovação da nossa convivência em família. A renovação e o perdão daquelas mágoas, daquelas marcas em família, para que a gente se renove, para que a cada vez mais isso fique bom, que a nossa convivência fique melhor, que o nosso sorriso seja mais constante, que as nossas palavras, que as nossas frases, que os nossos encontros sejam mais constantes com os nossos filhos, as brincadeiras que nós temos arranjado tempo e jeito de fazer, porque nós estamos dentro de casa, os perdões assim antigos de coisas guardadas que a gente precisa exercitar para que esse vinho renove, refaça, se torne mais gostoso, para que a gente possa continuamente caminhar, exercitando a nossa fé, porque a gente tem tido provas constantes de que sem essa fé, sem essa esperança, sem essa força, sem esse exemplo de Nossa Senhora, que suportou muito mais do que nós nesse momento, não vamos conseguir chegar no céu, vencer, ultrapassar, transcorrer, transpor tantas coisas que nossas famílias têm enfrentado. Então, que oportunidade boa de olharmos um nos olhos dos outros, um no olho do outro, o esposo com a esposa, o pai com o filho, a mãe com o filho, nos olharmos mesmo e vermos que vinho nós temos dentro de casa, que comida nós temos dentro de casa, que alimento a gente tem dentro de casa, nós como pais principalmente, né? Que nós temos dado o melhor alimento espiritual, nós temos providenciado aquilo de melhor que nós podemos dar, não só financeiramente, educação, só de letras e palavras, não, mas de vida. Esse é um momento de exercício mesmo, de reflexão, desse exemplo de vida e de fé que Nossa Senhora traz para nós. Minha vida, você pode segurar ali para a gente poder... Eu convido a todos que estão assistindo a esse vídeo em preparação à festa da comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, que feche os olhos um instante para que a gente possa rezar junto com você com essa música muito interessante, que diz muito para nós, que nos coloca enquanto filhos no colo de uma mãe, que nos coloca enquanto filhos junto ao peito de nossa mãe, o lugar mais seguro e mais sagrado que um filho pode estar. Nossa Senhora, queremos colocar nesse momento toda a humanidade no teu colo. Recebe, mãe. A humanidade que está precisando de cura espiritual, cura física, cura psicológica, por tantos males que essa pandemia de coronavírus mundial está trazendo para cada um de nós. Milhões de pessoas contaminadas, centenas de milhares de pessoas chorando a morte
de seus familiares. Que a Senhora auxilie a humanidade nesse momento tão difícil, para que no final celebremos junto com Jesus o vinho novo para a nossa sociedade. Que a Senhora nos acolha no seu regaço acolhedor e nos apresente a Jesus, dizendo que está faltando vinho para a humanidade e que nós, enquanto servos de Deus, não percamos a esperança e façamos a nossa parte de encher as nossas talhas de água até a borda, para que Jesus nos use como instrumentos para trazer alegria e paz para a nossa sociedade. Recebe, Mãe, o nosso pedido humilde para salvar a nossa humanidade. A Senhora que está olhando e está vendo que está faltando vinho para nós novamente, que a Senhora apresente a Jesus as nossas necessidades, para que Jesus possa transformar os nossos serviços em cura física, espiritual e psicológica para toda a nossa humanidade e para aqueles que precisam de nós, para a nossa comunidade. Revigora a nossa fé, revigora a nossa esperança, revigora a nossa força, Senhor. E nesse momento de tanta fraqueza e tanta luta, que o Senhor venha renovar em nós esse ardor, essa força que vem do alto, essa força que vem do Espírito Santo de Deus, nesse exemplo de vida e de luz e de fé que é Nossa Senhora. Que esse exemplo não saia dos nossos corações, dos nossos olhos, dos nossos dias, que a gente consiga transpor essas dificuldades do pão na mesa, da falta do alimento físico, da falta do alimento espiritual, desse isolamento, dessa saudade. Senhor, vem em nosso auxílio, tende misericórdia de nós, Senhor. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ave Maria, cheia de graças,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, neste mesmo horário e canal, teremos o terceiro dia do trigo, com a presença de Geraldo Seidel, explanando o tema: a mística missionária de Maria na sociedade. Em nome